você que está aqui conosco, seja muito bem-vindo. Estamos em mais um episódio aqui, CDL Mulhercast, da CDL de Campo Bom, com o patrocínio da Via Cred Alto Vale. E mais uma vez, pensando aí, né, no associado da CDL, na comunidade empreendedora em geral, trazendo questionamentos que chegam lá para a mesa, que chegam para a área executiva da CDL, te respondendo aí muita coisa, que esse conteúdo aqui te sirva aí de inspiração, que sirva de orientação e que te auxilie nas dificuldades aí do dia a dia. E mais uma vez os nossos convidados aqui, a assessoria jurídica lá da CDL de Campo Bom. Somos muito gratos aí pelo retorno de vocês à nossa mesa. Então, apresento aqui para vocês o Dr. Dilson. Por favor, Dr. Dilson, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Karine. Obrigado, Matheus, que também compõe a mesa aqui. Agradeço a quem vai nos assistir aqui também. É sempre um prazer estar aqui, podendo trazer informações, especialmente na área do empreendedorismo. Riquíssimas, né? Para enfatizar. Doutor Matheus, mais uma vez, muito obrigada e seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar junto aqui e a gente poder conversar sobre esses assuntos que são importantes, mas às vezes não estão na pauta do dia a dia do empresário, né? Então é bom ter esse espaço para isso. São assuntos que são necessários, mas não são conversados, falados diariamente. E por isso que a gente selecionou aí uma pauta de coração, né, lá no Núcleo das Mulheres, falando sobre sucessão. Então, a gente tem aí o nosso município, né, que já fez 65 anos. Com ele também nasceram muitas empresas, que já estão aí passando, graças a Deus, né, primeira geração, segunda, indo talvez aí para a terceira geração. E talvez você seja uma dessas, ou gostaria de se inspirar, né, nas práticas, nas orientações dessas empresas aí que perpetuaram durante essas décadas. E nesse momento também a gente passa aí, né, falando um pouco de sucessão, a gente tem que lembrar do Silvio Santos, que estamos aí, né, no momento vivendo esse luto, né, por um apresentador, acho que um empresário também, admirável, né, no seu crescimento, admirável no seu posicionamento, que muito nos ensinou e muito nos inspira também. E aí, falando de sucessão, já vou direto para o assunto, já vou direto, né, para a objetividade. É muito bom quando uma empresa perpetua, né, e consegue transferir, né, todo o conhecimento, todo o ativo, seja ele tangível, o patrimônio, quanto intangível, né? Seja marca, reconhecimento de mercado, propriedade, né, com toda a bagagem que ela já teve. Mas, ao mesmo tempo, né, quando acontece essa sucessão, tem os louros, que é tudo isso, mas também, né, ela carrega consigo os passivos, né? Seja ela todo passivo, trabalhista, risco do negócio e tudo mais. E a gente fica falando disso, ai, que bom, fulano recebeu, até em forma de herança, às vezes, a sucessão, né? Mas tudo tem os dois lados. Na experiência de vocês, como é que vocês percebem isso, principalmente nessas questões assim de trabalhista, que é uma das coisas que, embora seja um patrimônio rico, capital intelectual, muitas vezes, da empresa, mas ele pesa, né? Às vezes até numa demissão, num fechamento, e se não der certo, quanto custa essa empresa indenizar funcionário de tantos anos, né? Como é que acontece isso na prática? Tem uma expressão... que ela não é assim de todo verdade, mas ela, eu acho que tenta expressar uma ideia, que é aquela, né? O pai construiu, o filho usufruiu e o neto destruiu, né? Então a gente já tem meio que embutido na nossa cultura que empresas seriam feitas para durar 2 gerações. E isso normalmente acontece justamente pela falta do planejamento da sucessão. Pela pessoa que está construindo o patrimônio, não pensar assim, o dia que eu não estiver aqui mais, né, eu quero construir algo que vai continuar, que vai, de fato, cuidar da minha família e que vai ser uma coisa boa para eles, né, ou eles vão se matar por conta disso, ou eles talvez não vão saber como lidar
com isso aqui. Então, quando a gente fala de sucessão nessa modalidade disso que a gente tem proposto, né? Não é só um regramento de uma sucessão de o que fica com quem como, mas é o todo. Eu acho que isso que você mencionou da parte imaterial também da empresa, como é que isso vai ser absorvido pelos herdeiros, que agora vão se tornar proprietários, vão se tornar sócios dentro de uma empresa. Né? Então, isso eu acho que é muito importante, de que em vida seja planejado e seja regrado e seja informado, e que algumas cláusulas da sucessão também daqui a pouco sejam condicionadas a algumas ações do que vai ser sócio um dia. Para não acontecer de daqui a pouco, sei lá, um herdeiro estuda, se prepara e entende do negócio e vai e busca informação e inova, não sei o quê. O outro está vivendo a vida dele tranquilo. Né? A gente teve um caso há um tempo atrás de uma situação assim, onde um filho trabalhava com o pai e o outro filho festa e drogas. Assim, ele estava nem aí para coisa. E isso começou a gerar uma preocupação de tipo assim, puxa, e o dia que eu faltar? Porque se cair na mão dos dois igualmente, do jeito puro que está aqui, que a lei diz, ó, metade para cada um e se vira... Ou seja, ao pé da letra da lei fria, da legislação. Sem nenhum outro regramento, esse segundo aqui vai destruir a empresa. E por mais que o primeiro tente fazer, organize, se preparou e etc, tudo, ele não vai dar conta de sozinho fazer acontecer. O outro tem o mesmo poder também, né? Exatamente. E a gente sabe que nas relações humanas é assim, né? Se você tem mais com menos, dá menos, né? Então, se você tem um puxando para baixo e um puxando para cima, vai para baixo. A média cai. Exatamente. Então, isso é uma coisa importante de ter o regramento da sucessão para poder prever todas essas nuances que às vezes vai passando batido com o dia a dia, né? Ô, doutor Matheus, e na prática esse regramento, ele não pode trazer um desconforto familiar? Vamos supor que eu já estou prevendo isso. Vamos pensar na nossa cultura, né? Na cultura que a gente tem. Eu vejo que isso está acontecendo. Se eu atribuir um poder maior ou até um peso maior do meu filho, que está ativo no negócio, do que não está, além do desconforto, que eu acredito que deve acontecer, e aí eu quero ouvir a experiência de vocês, o outro não pode se sentir, até juridicamente, questionar isso? Como é que funciona? Quando a gente propõe isso, a gente propõe normalmente que a coisa não seja personalizada, não seja o filho A vai ser assim, o filho B vai ser assim, mas que hajam regramentos objetivos de aquele que atingir isso aqui fica com isso aqui. Então, existe uma condição. Exatamente. Não é uma preferência, nem uma percepção, porque às vezes pode ser percepção. Exatamente. Né? A ideia é que sejam regramentos objetivos e que deem a todos os herdeiros condições iguais de atingir. Nossa, gente, isso é muito importante, né? Porque a gente sempre entra na questão quando vai falar, porque é um desconforto falar nisso, né? Assim como é desconforto falar de um falecimento, né, de prever as coisas ruins que pode acontecer. Mas eu acho que estabelecer isso e ter claro que é possível, sim, né, fazer de uma forma igualitária, né, colocando os mesmos pesos e medidas, e aí acaba sendo um processo de méritos, né, e não de preferências, é isso? Exatamente. A gente tem já no contrato tem um contrato quando uma pessoa vai virar sócia de uma empresa, que é um instituto que a gente buscou ele, né, fora, lá dos Estados Unidos, que chama Vesting e Cliff. Né? Vesting é a ideia de se vestir, Cliff em inglês é a ideia de abismo, de buraco. Então, por exemplo, você tem uma empresa, você resolve que você me quer como sócio. Mas eu preciso merecer ser seu sócio. Então, nós fazemos um contrato onde você vai estabelecer uma série de cláusulas naquele contrato, que é assim, ao longo de 5 anos, se o Matheus atingir essa meta, ele vai ganhando mês a mês 0, alguma coisa da minha empresa, do percentual da minha empresa, e se ele concluir todos os requisitos, ao final dos 5 anos, ele se veste como sócio.
Ele se torna meu sócio na soma desse percentual. Pode ser um sócio minoritário, inclusive, 10%, 20%, alguma coisa assim, que é o vesting. Mas se ele falhar, se na metade do caminho ele deixar de cumprir alguma coisa e ele pisar na bola com alguma situação, ou ele não for competente o suficiente para alguma proposta que eu fiz, ele cai da possibilidade de se tornar sócio. Então, o Matheus seria indenizado pelo tempo que ele prestou de serviço, porque houve uma prestação de serviço, e essa indenização tira de mim a possibilidade de ser sócio. Então, eu sou obrigado a vender os percentuais que até então eu tinha ganhado de você. E eu não me torno o seu sócio. Então, esse tipo de regramento é um regramento que a gente também pode trazer para dentro da questão da sucessão. De como que a gente vai criando formas para que o sucessor se torne sócio ou seja indenizado de acordo com o que ele deveria receber, caso haja o falecimento do pai ali, da mãe, dos donos da empresa, né? Então, ele consegue ser parte do negócio, porque ele não vai estragar a empresa, ou a gente apura o que ele merece receber financeiramente, porque ele é herdeiro, e ele vai ser pago por isso, mas não pode entrar para dentro da sociedade. Nossa, quando a gente fala dessa forma, a gente logo visualiza grandes empresas, né? Talvez aqui eu estou trazendo para o dia a dia, talvez porque a gente fala em percentual da lucratividade, quanto contribui, e parece que a pequena empresa ela não tem esse apontamento, ela não avalia esse desempenho. Como é que a gente pode trazer isso para uma pequena, média empresa? Se vocês puderem ilustrar alguns exemplos assim de que é possível e se vale, porque parece ser uma coisa tão longe da realidade dos pequenos. Assim, Karine, é que nós, como a gente procurou se especializar nessa área para entender o que é o anseio do empresário, o que as empresas precisam e como precisa crescer a pequena para a média e da média para a grande, a gente buscou essa especialização para atender esse tipo de nicho de negócio. Então, Ótimo. A gente desenvolveu dentro do escritório um nicho para atender na proteção patrimonial, no acordo entre os sócios, nessa questão de também sucessória, porque uma das coisas que mais a gente ouve falar das empresas que não deram certo por conta de não ter um planejamento sucessório. Sim. E a pequena empresa que você referiu, a média empresa e a grande empresa, ela pode ter o mesmo regramento. É que isso tem uma cultura de pensar que uma assessoria jurídica é muito cara, esse tipo de assessoria mais avançada. Mas aquela pequena empresa que vai se transformar numa grande empresa é porque ela começou já na base com essa organização. É a questão da cultura, Exato. né? Se eu começo a fazer isso desde cedo, a minha possibilidade de crescer ordenadamente, né, de estar mais saudável, e até na questão dos conflitos do dia a dia, porque a questão da relação de crescer ou não crescer tem muito do dia a dia, da cultura, o ambiente que se vive, né? Exato. O exemplo que você citaste no início do Silvio Santos, por exemplo. O Silvio Santos é conhecido como o Rei Midas, né? Aquele personagem grego lá da mitologia grega que tudo que tocava virava ouro, né? Então o Silvio Santos tem essa pecha de ser o Rei Midas brasileiro. E o que ele fez lá na década de 90 já? 90. Quando as empresas não eram tão vultuosas como elas são hoje. O que ele fez lá? Ele criou um sistema para proteger o patrimônio dele, planejou a sucessão empresarial. Então, a sucessão empresarial, o que ele fez naquela época lá? Porque nós, quando pensamos em proteção de patrimônio ou sucessão de empresa, a primeira coisa que vem à cabeça é uma holding, por exemplo. Ele criou uma holding lá na década de 90, quando já não era um assunto que hoje não era, naquela época não era muito propagado. O que ele fez lá? Ele planejou a sucessão, o falecimento dele agora, não teve nenhum percalço, as empresas continuaram normalmente. Ele preparou os sucessores, que são as filhas dele, criou esse regramento que o Matheus comentou ali. Como é que a gente faz dentro de uma equipe, por exemplo, para tu ter êxito na tua empresa? Tu tem 10 peças aqui. Bom, a Karine é melhor como financeiro, o Matheus é melhor como comercial, o outro é melhor como assessoria de imprensa, enfim. Tu vai buscar todos esses talentos que tu tem, ele buscou dentro da família dele família, inicialmente. E colocou eles em cada ponto estratégico, mas com um regramento onde que
o lucro oferido pelas empresas, ou o resultado das empresas é de todos. E aí explorou a mão de obra de cada um para que cada um ajudasse a crescer a empresa. Hoje, a gente está vendo aí as empresas dele estão seguindo normalmente, inclusive o canal de televisão, que se pensava que um dia que ele parasse de trabalhar não ia ter mais, né? Porque ele era, ele representava aquilo, né? Era o artista principal. Então ele criou todo esse mecanismo. E o que acontece também com essa organização? Tu consegue baratear os impostos. Tu imagina as negociações que se faz na pessoa física, a gente paga 27,5%, né? Numa hold tu paga 14%. Então, ou seja, praticamente a metade do que tu faz. Aí tu calcula só de imposto, é óbvio que tinha uma série de outras medidas que ele teve muito sucesso, mas só de imposto, da década de 90 para cá, quanto que tu conseguiu poupar ou investir na própria empresa. Então, essas medidas podem ser utilizadas na pequena, na média e na grande empresa. Porque tu só não vai proteger, mas também vai prever todos o regramento da sucessão, para que um sócio, por exemplo, nós temos empresas que o sócio da empresa veio conversar conosco e disse assim, parecido com o exemplo que o Dr. Matheus colocou, eu tenho um filho que é trabalhador aplicado e o outro não está nem aí para a vida. Eu quero fazer uma sucessão empresarial, como é que eu posso fazer? Aí a gente explicou para ele, tu faz uma hold e faz a doação de todo o teu patrimônio para os filhos, para os 2 filhos. Mas, obviamente, tu vai colocar uma cláusula de usufruto. Por que usufruto? Usufruto significa o seguinte, enquanto ele estiver vivo, ele manda. O dia que ele falecer, pronto, segue naturalmente, sem precisar fazer nada. Mas aí ele tinha esse problema com os filhos. E agora, e se eu falecer e o meu filho vai lá e dilapida todo o patrimônio, o legado que eu quero deixar? A gente cria uma regra que o filho Y, ou o filho A ou B, ele vai poder investir ou retirar daquela sociedade X valor, ele vai ter que atingir determinadas metas para poder ganhar mais, ele vai poder, quiser transferir algum patrimônio, tem que ter um regramento, tem que submeter, por exemplo, a compra para esse filho que é o mais regrado, vamos dizer assim. Então, tu cria todo esse regramento dentro de um sistema. E outra coisa, se tu faz um inventário hoje de um grande patrimônio, se gasta em média 15, 20% do patrimônio para fazer o inventário. Dentro de uma holding, tu integraliza todo o patrimônio dentro da holding, já planeja a sucessão com usufruto, como eu referi, e você, quando houver o falecimento, não precisa fazer inventário. Lógico, tu vai ter o imposto de doação ali, porque tu vai fazer a doação dos teus bens, mas é muito inferior a quando tu precisar fazer um inventário, por exemplo. Sim. Então, esses regramentos, esse planejamento sucessório é o que vai dar a garantia que o legado do empresário vai permanecer. Eu acho que 2 coisas assim e é uma pergunta, né, que talvez a gente precisa diferenciar, que a gente vai muito com a emoção, né? Às vezes, a minha empresa, eu sonhei, eu escolhi a cor do logotipo, o formato da letra. Então, entra aquelas questões emocionais. Mas muitas vezes o meu sonho não é o sonho do meu filho. Né? Então, eu sonhei, almejei, cheguei naquele objetivo, ou porque não é o sonho dele, ou porque não é o talento dele. Isso que a gente conversou. Então, a sucessão, necessariamente, ela está atribuída ao patrimônio da empresa. A minha pergunta é assim, eu sou filha, eu preciso comandar, ou eu fico herdeira do CNPJ e de todo o patrimônio que tem ali, não necessariamente eu preciso comandar essa orquestra? A sucessão que se propõe para quem tem uma empresa é porque ele quer que a empresa se perpetue. Tá, então isso é sucessão. Sucessão. Lógico que a gente tem... Passando meu negócio, é isso, né? Lógico que nós temos inúmeras empresas que os filhos não quiserem tocar o negócio. Tá. Então, a sucessão do negócio, às vezes, nem é tentada. Não é familiar, ou não seja familiar. Ou não seja familiar, mas ele pode planejar isso de uma forma com que o familiar ofere os lucros da empresa e tem um administrador para tocar a empresa. Ele não precisa necessariamente trabalhar na empresa, às vezes é um artista, não tem vocação e nem vontade de trabalhar dentro de uma empresa, numa indústria, por exemplo. Então, tu pode planejar a sucessão da forma com que esse artista
que não queira trabalhar na empresa, ele receba os resultados da empresa, mesmo não estando dentro da empresa. Então, tu cria o mecanismo para fazer isso. Então, não é obrigatório planejar a sucessão. Né? Ou seja, a sucessão não precisa ser com entes da família, não precisa ser os herdeiros. Eu posso passar o meu negócio por um administrador. A propriedade, sim, tu passa para os herdeiros. A propriedade. Né? A sucessão vai, não necessariamente a administração. Porque a gente se confunde muito isso na prática, né? Uma das, por exemplo, o Dr. Dias mencionou uma possibilidade aqui. Eu posso ter uma situação que, por exemplo, eu tenho lá o meu sócio que não é meu familiar, é só o meu sócio, né? E se eu não fizer nada, o dia que eu morrer, minha filha assumiria tudo, inclusive a minha participação na tomada de decisão e etc. da empresa, o que poderia afetar ele. Então, eu posso criar um regramento de sucessão que eu protejo ela para que ela continue recebendo, mas daqui a pouco o exemplo que ele deu, minha filha não gosta daquilo ali, não é administradora, ela quis, sei lá, seguir outra carreira qualquer. E então ela vai receber como herança o que eu teria direito da empresa, mas ela não vai atrapalhar o andamento da empresa. Então esse sócio tem a garantia que não corre o risco da minha filha vir aqui e começar a se meter no negócio sem ela ter consciência sobre o que é a empresa, né? Ao mesmo tempo que ela está protegida, que esse sócio não vai tomar o patrimônio que deveria ser dela, porque é a minha parte que teria que herdar para ela. Essa era a minha outra pergunta ligada a isso, assim, curiosidade também, que deve ser de muita gente que está aqui também. Nesse caso, tem os dois sócios e até a gente vê isso e não sabe como é que o negócio vai se resolver, ou se resolveu, ou se resolve, né? Tem esses dois sócios, no caso de afastamento, falecimento de um, esse que ficou comandando o negócio, ele pode não querer ou oferecer para vender ou comprar a outra parte, em função de dizer, poxa, eu com o meu outro sócio tocava o negócio, agora sozinho, ou eu toco tudo, eu também tenho o custo disso, eu mereço receber por isso. Como é que funciona essa questão? Aí é importante ter o regramento, porque se você não tem o regramento só pela lei, às vezes vai ter que entrar judicial. Se tem meio a meio, vamos colocar uma situação de 50%, 50%, e não tem regramento sobre esse assunto, vai ter que entrar judicialmente para que o juiz autorize uma venda ou alguma coisa nesse sentido. Mas ou as possibilidades é isso, ou venda ou compra. Não vai ficar... comprove, por exemplo, que no exemplo que eu dei, que a minha filha vai prejudicar a empresa, então que o juiz force ela a vender para ele a parte dela. Tendo o regramento, dá para todas essas coisas estarem também previstas para essa sucessão, para o caso do falecimento. Então, quem tem direito à preferência, quem compra, quem vende. Se, por exemplo, esse sócio remanescente quiser que outro sócio entre para ajudar ele, para participar junto com ele. Então, como é que vai fazer? Porque aí, se ele simplesmente deixa outro sócio entrar, e aí ele vende a parte dele para esse sócio, aí a minha filha passaria a ser a majoritária. Ela teria 50% e cada um deles 25%. E aí isso atrapalharia mais ainda o negócio dele. Então, tendo o regramento, você consegue fazer com que isso se dilua de uma forma que não prejudique a empresa. Né? Você consegue fazer algo que você fala assim, não, a empresa vai ser preservada. Então, se esse sócio remanescente quiser prejudicar a empresa, tem freios para a minha filha não ser prejudicada. Mas se a minha filha quiser prejudicar a empresa, tem freios para o sócio remanescente não ser prejudicado. E aí a gente volta naquilo, critérios objetivos que não vão estar beneficiando um ou beneficiando o outro. Ele está beneficiando a empresa, que é a galinha dos ovos de ouro de todo mundo ali, né? Que é o ganha-pão de todo mundo ali. E também formas de, por exemplo, nesse exemplo que eu dei da minha filha, que não está no dia a dia mais da empresa, dela ter controle de saber o que está acontecendo lá dentro, para não correr o risco dela estar vivendo a vida dela, sei lá, virou médica, casou com uma outra pessoa lá que é um advogado, e aí eles estão constituindo o patrimônio deles. De repente, ela é surpreendida com uma avalanche de ações trabalhistas da empresa que o sócio não cuidou, e a empresa quebrou, ela nem sabia, e agora eles estão lá penhorando os bens dela. Então, isso também precisa estar previsto na sucessão para não correr esse risco. Nossa, é complexo, mas ao mesmo tempo
a gente percebe que é melhor trabalhar isso antes de acontecer. Exato. Porque no momento do sangue quente ali, acho que é mais difícil de resolver, não é? Exato. Normalmente as pessoas já estão com raiva, né? Elas não estão mais também pensando em matematicamente nas situações. Elas já querem... O que seria melhor, mais viável, sim, que eu estou sentindo nesse momento. E aquilo que não tem regra, se a família ou os sucessores não são unidos, eles vão querer puxar, como se diz no popular, a brasa para o seu lado. E se tem uma regra, por exemplo, não vai poder um querer se valer mais do que o outro dentro da empresa. E a gente tem que ter a ideia que a empresa, o CNPJ, é como se fosse um ser vivo ali. E o CPF da pessoa é separado, são duas personalidades. Hoje há uma mistura muito grande do que é CPF e o que é CNPJ, mas são duas personalidades distintas. O que se quer? Vida longa e perpétua, se for para o CNPJ, e o CPF vem e passa. Por isso que existe a sucessão. Então, a gente criando regras, organizando, é a empresa que pode nunca acabar, se ela tiver regra para que isso aconteça. E essas regras eu posso também, em comum acordo, atualizar, mudar de tempos em tempos, né? Quando quiser. Você pode ir fazendo aditivos ao regramento, ao contrato parasocial, que regule o novo formato da nova negociação. E é uma coisa importante disso, que às vezes tem a coisa do puxar a brasa, mas às vezes tem aquela coisa também assim, sei lá, combinei uma coisa contigo hoje, e daqui a 20 anos só que o problema que a gente previu hoje vai acontecer. Aí eu falo contigo assim, não, mas a gente combinou isso. Você vai falar assim, não, nós combinamos aquilo. E às vezes nem existe má fé de nenhuma parte. A maneira como eu me lembro do combinado é uma, a maneira como você se lembra do combinado é outra. Se isso não está regrado, aí eu vou achar que você está me passando a perna, você vai achar que eu estou passando a perna em ti, e o caos se estabelece. Que por uma coisa simples. O que mais acontece, né? Porque é a questão da comunicação. Eu falei uma coisa, mas a outra parte pode ter entendido outra. Isso foi no cenário, uma fotografia de 10 anos atrás. A gente muda, a cultura muda. Né? A gente atua muito nessa área de sucessão e, inclusive, a questão familiar também, né, que envolve muitas vezes as empresas e o patrimônio que o falecido deixa. Na hora que, enquanto está vivo o patriarca ou a matriarca, tem um freio, né? Tem um freio, eles não avançam além daquela linha. Mas quando falta ambos, ou falta um deles, a questão patrimonial, a questão financeira começa a pegar muito. Tem uns que têm uma possibilidade melhor, outros menor, ou às vezes a própria ganância. E aí é difícil de tu conciliar para fazer o que a lei determina. Né? Então, se tu tem isso tudo regrado antes, está tudo resolvido. Mas parece tão longe, né? Quando a gente começa assim... já começa um negócio, já começa a sociedade normalmente por tempo indeterminado, né? A gente não tem nem essa cultura de falar sobre isso. As pessoas têm receio, inclusive, de conversar, né? De conversar sobre casal, isso. quando vai casar, eles têm receio de criar o pacto antinupcial, porque tá querendo criar então o casamento não vai durar. Isso aí. É a mesma coisa. Tá pensando no término. É a mesma coisa a empresa, só que se tu começa com regra, a tendência de dar certo é muito maior do que se tu não tiver regra, né? Na teoria e na prática, vivendo isso, vocês afirmam isso. Com certeza. Sim. A gente teve uma situação recente, uns 2 anos atrás, de uma empresa que o pai faleceu, e aí 3 irmãos são os herdeiros, então eles herdaram. E aí, na divisão, quando eles foram fazer o inventário, eles pegaram uma das irmãs e deram o resto do patrimônio que não a empresa, porque ela não trabalhava na empresa. Então, falaram assim, não, então você fica com esse carro, com essa casa, com esse terreno, com não sei o quê. Então, assim, deu um percentual que estava de acordo com o valor de todas as coisas normais ali na época para ela, mas para tirar ela de qualquer tipo de percentual interno dentro da empresa. E aí, os 2 irmãos ficaram com a empresa, né? E aí surgiu de uma das esposas, né, um questionamento que falou assim, não, tudo bem que vocês combinaram isso aí agora, mas e se o meu marido faltar? Né? Como é que eu vou saber que isso vai ser cumprido dessa maneira que vocês combinaram no inventário?
porque você só fizeram o inventário. E foram passando as cotas e a outra irmã aceitou de boa porque ela não está muito preocupada com esse tipo de coisa, mas como é que eu vou saber? Ou como é que eu vou saber se isso acontecer daqui a uns anos e for o meu sobrinho, que hoje é criança, que eu nem sei quem ele vai ser no futuro, se ele se revoltar contra mim, por exemplo, e falar, não, você não vai receber mais. E aí a falta de regramento começou a dar problema familiar. Porque aí a outra, não, mas está duvidando de mim, está duvidando do meu filho. Sim, o seu filho tem 4 anos de idade, eu estou duvidando. Né? Não sei quem é ele ainda não tem provas de caráter, provas de personalidade, etc. E aí foi gerando um mal-estar que se tivesse, não, vamos sentar, nós vamos fazer um inventário assim, mas nós vamos fazer um regramento de como isso vai funcionar, você inclusive eliminaria, porque no regramento, e se acontecer isso? Vamos prever então uma cláusula. E se acontecer aquilo? Vamos prever uma cláusula. Às vezes o próprio advogado vai levantar a hipótese. Sim, que já viveu várias experiências, né? Que evita o conflito de, você está desconfiando de mim? Não, o advogado está, né? Então eu desconfio de ti, porque o meu papel aqui é desconfiar de todo mundo para poder prever tudo o que pode acontecer aqui. Tomara que não usem, se precisar, está tudo aqui. Né? Então isso traz até mais conforto, às vezes não para os sócios, mas para as famílias, e aí tá, às vezes a mulher dele falando a cabeça dele aqui, a do outro falando a cabeça dele aqui, não sei o quê, e daqui a pouco joga um irmão contra o outro, o irmão começa a desconfiar do outro, e por causa de bobagem. Começa a causar o desconforto. E nesse exemplo, né? Então, um carro a gente consegue precificar, um imóvel a gente consegue precificar. Como é que, nesse caso, se precifica o quanto vale a empresa familiar? Acho que está fora do script, né? Mas agora me veio esse questionamento, porque deu isso aqui foi para a irmã, aquilo foi para a irmã. Mas é necessário. Mas quanto vale? Como é que se precifica uma empresa familiar? A gente tem um instituto que chama Valuation, né? Então, todos os nomes chiques em inglês, né? Nossa, que o pessoal vai colocando, isso pra gente aqui, que é a avaliação. É a avaliação. Só que se eu falar assim, vou fazer uma avaliação, aí você fala assim, quem é esse advogado aí? Agora não, Valuation, Merchant and Acquisition. Sabe do que tá falando. MA, esse cara aí. Então, Due Diligence, né? Então a gente tem um monte de nome chique agora, né? Que usa aí. Então, assim, o Valuation, essa avaliação, ele serve para isso. Então, você vai sentar, você vai analisar todo o ativo da empresa, o passivo da empresa, projeções dos últimos anos, para você fazer projeções para os anos vindouros em relação à valorização da empresa. E aí você chega com todos esses cálculos. Então, existe uma fórmula para isso, bem objetiva também. Você aplica essa fórmula, você chega no valor da empresa. Para então você dizer assim, hoje essa empresa vale isso aqui. Até como se fosse vender a empresa, ia precisar. Né? Exatamente. Ela vai valer isso daqui a alguns anos, se continuar crescendo do jeito que está crescendo. Então, nós temos essa projeção. Tem os riscos de mercado, que seriam esses. Aí você chega numa precificação. Aí você consegue, num caso como esse, fazer uma divisão que seja justa no momento do que está acontecendo. E existe práticas ou existem empresas que fazem essa avaliação periódica, de tempos em tempos, quando não é um momento de crise, que é justamente para avaliar a evolução dela? Sim. Se a empresa contrata a assessoria e ela deseja isso de tempos em tempos, aí a gente faz. A gente vai, senta lá, faz isso ali. Se quiser anualmente uma avaliação, até para ela saber assim, o valor de mercado da minha empresa está aumentando, está diminuindo, por que isso está acontecendo, quais as minhas ações influenciaram nessa alteração. Isso também é possível de ser feito anualmente, semestralmente, se quiser. Porque eu acredito que nesse cálculo envolve não só o ativo tangível, mas também deve identificar a fatia de mercado, a representação da empresa, Sim. Você faz uma avaliação. Porque é uma coisa difícil de anos, medir. De novo, né? Tão longe do pequeno e do médio. Você faz por média, né? Você faz uma avaliação do que aconteceu nos últimos anos. Se o pequeno ele está contabilmente organizado, dá para fazer também. Né? O que às vezes atrapalha é quando a pessoa é muito informal
e ela não está registrando nada em lugar nenhum, e ela paga a conta pessoal dela pela conta da empresa, e está tudo misturado. Aí fica mais complicado de fazer isso, a gente faz também, mas aí o valor fica muito aproximado. Né? Agora, se a contabilidade da empresa está certa, o pequeno e o médio dá para fazer igual. É o mesmo procedimento que é aplicado, você consegue ter essa estimativa. Nossa, e nesse contexto, né, quanta coisa acontece, quanta coisa existe, né, de previsibilidade, não falando de sucessão. Então, porque eu recebo, né, dos meus antecessores aí todo o patrimônio, mas também muito não ativo, mas além dos ativos, né, os passivos, que são riscos do negócio, né? E quando a gente fala de valor, isso é considerado também, porque eu falo, né, quando a gente fala isso, quando a gente vai liquidar uma empresa, todo mundo diz, e para quem vive isso, né, tem a inexperiência de passar isso também, é muito mais caro do que quando abre. Exato. Sim. Tudo que é preventivo se torna mais barato. Por isso que essa visão de assessoria e consultoria empresarial, especialmente nessa área aí que nós estamos apresentando aqui hoje, que é aquela assessoria mais avançada, que é algo mais peculiar assim para empresários, é importante ter essa visão de que isso não é um custo, isso aí é uma situação que tu está investindo na tua empresa, porque tu planejando bem a tua empresa, tu vai evitar o prejuízo logo ali, ou vai evitar a discórdia que vai gerar prejuízo. Então, se tudo que tu criar a regra antes, para isso que existem as leis, por exemplo. Se não existisse leis, ia ter que ter alguém lá, como existia na antiguidade, o jurisconsulto, que a pessoa parava na frente dele e ele dizia quem estava certo e quem estava errado, segundo a convicção dele, da cabeça dele. Nós temos que criar regras, nós temos leis nacionais, estaduais e municipais que gerem tudo isso, que tem o regulamento de tudo isso, mas dentro de uma empresa a gente pode criar lei. Não é uma lei propriamente, mas é um regramento para que todos os sócios obedeçam aquilo, para que a sucessão seja obedecida. Eu tenho uma empresa que eu quero que se perpetue, eu vou criar a regra para que, depois que eu não esteja mais aqui, a empresa continue. É o meu legado que eu quero que permaneça. E eu não quero que os meus sucessores destruam. Então, tudo isso é importante fazer e muito mais barato. Porque se aquele que pensa, por exemplo, que proteger a família ou proteger o patrimônio, a empresa é criar um bom seguro, ou, enfim, fazer algo desse tipo, um bom planejamento sucessório é o que vai fazer ele manter a empresa e manter a harmonia familiar, inclusive, porque quando tem regra, as pessoas seguem a regra. Quando não tem regra, cada um vai por si, e aí a gente tem, às vezes, a bancarrota da empresa, né? E implementar essa cultura. Eu vejo na dificuldade, assim, de implementar essa cultura, porque quando a gente fala assim, agora nós temos que resolver isso, já estou no momento de dor, já estou no momento crucial assim, do negócio, muitas vezes na UTI até sem reversão, né? E às vezes muito doloroso resolver isso. Mas eu vejo assim que também não adianta, a gente não tem essa cultura lá no final, por exemplo, eu nunca me alimentei bem, lá nos meus 80 anos eu vou querer ter uma vida saudável, vou começar a caminhar, correr, enfim, né? Eu acho que como implementar isso no dia a dia, na empresa, na cultura da empresa, que para quando chegar, conversar sobre isso, na falta do patriarca, na falta, né, numa separação de um dos filhos, aconteça isso assim, que dê para conversar sem ofensas, sem levar para o lado pessoal. Me contem aí da experiência de vocês, né? Você fez uma analogia interessante, né? Porque, tipo assim, se eu comi saudável, não sei o quê, sei lá, desde os meus 18 anos, desde sempre, né? Até os 80, caso, que né? não é o nosso caso, vai ser de um jeito. Mas a gente não pode perder a esperança. Não dá para perder a esperança. Se, sei lá, com 35, eu avacalhei dos 18 aos 35, mas com 35 eu falei assim, não, agora eu vou levar a sério, não sei o quê, e eu levar a sério, com 45 eu vou estar igual se eu tivesse começado com 18, meio que não faz muita diferença se eu comecei com 18 ou com 35. Mas se eu tentar começar com 65, com 70, já não consigo reverter algumas coisas mais que eu poderia não ter, e mesmo que eu leve a sério agora, eu não reverto mais.
Na empresa, existe esse tipo de circunstância também. Avaliar, vou colocar entre aspas aqui, a idade da empresa, ela é importante também para isso, porque assim, não adianta eu chegar para uma empresa que estaria com 70 anos e prescrever para ela uma dieta e um exercício físico que eu prescreveria para alguém de 40. Eu vou matar a empresa se eu fizer isso. Então, essa sensibilidade de entender qual é o momento da empresa, qual é a cultura da empresa, o que está acontecendo aqui dentro, a gente também precisa ter. Existe um instituto que até o termo usado para isso é revitalização, que é a ideia de, às vezes, você trazer de volta para a vida algo que está morrendo. Então, diferente de nós, que não tem como revitalizar uma pessoa de 80 anos, né? A gente vai embora, por enquanto, né? Aí a gente vai embora mesmo. Você conseguiria restabelecer uma saúde de uma empresa que parece que está com 80 anos para os 30 anos, para que ela tivesse a maturidade do tempo, mas não tivesse os problemas que o tempo trouxeram com ela. Então, você pode, às vezes, optar por fazer primeiro uma revitalização da empresa e depois começar a aplicar regramentos. Isso é uma possibilidade dentro de planejamento estratégico e técnicas de gestão, né? Ou você entende que não, ela tem 80 anos e eu só vou aplicar coisas condizentes com essa idade que a empresa está. E aí isso aqui não vai caber mais, esse outro instituto não adianta tentar passar, e a gente vai fazer o melhor que é possível com a situação. E não tudo o que daria para se fazer caso tivesse sido feito antes. Essa sensibilidade é importante. Eu acho que se trouxer para dentro da empresa a necessidade de demonstrar que precisa de um planejamento estratégico, o próprio sócio vai perceber que precisa isso. Precisa fazer isso, tem que regrar para quê? E aí ele vai ter menos desgaste com relação a criar regras, né? Porque parece que tem uma desconfiança, né, quando tu introduz algo assim. Né? Porque a mudança, acho que a dificuldade de aceitar é muito maior, né? Porque tu tá forçando uma coisa que não é da cultura, não é daquele ambiente. Nunca foi feito. Nunca foi feito, agora, justamente, porque agora. E começa a levar toda aquela questão pro lado pessoal, né? Exato. Mas é desafiador e, ao mesmo tempo, muito satisfatório se a gente consegue, né, implementar isso e passar. Porque quem não cria um negócio que tenha sucesso e que tu queira que perpetue, né? Na verdade, eu gostaria que eu dei o pontapé inicial que fosse muito maior do que eu consegui. As empresas de sucesso, hoje, se tu analisar a trajetória delas, elas começaram exatamente dessa forma. Criando as regras internas, criando um planejamento sucessório, criando aquilo que é necessário para que a empresa permaneça, para que ela tenha longevidade. Né? Muito bom. Espetacular. Nós já estamos indo aí, gente que está aqui nos acompanhando, já para os nossos momentos finais. E preciso, né, que vocês aí dividam ainda as considerações, dicas. Se fosse para dar um conselho, o que vocês diriam para quem está nos assistindo e nos acompanhando aqui no CDL Mulhercast, da CDL de Campo Bom, com o apoio aí da Via Cred Alto Vale? Por favor, Dr. Dilson. Ok. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar aqui podendo trazer informações e dizer que o nosso trabalho está voltado hoje para essa assessoria avançada, para que todo empresário tenha essa possibilidade de crescimento, tanto o pequeno, o médio como o grande. Tira da cabeça essa cultura de que a empresa não pode ter uma boa assessoria sendo pequena, é para todas as empresas. O que eu diria assim de dica é que uma das coisas essenciais, aí puxando a brasa para o nosso lado, Sim. é ter uma boa consultoria, uma assessoria empresarial, fazer um planejamento estratégico. A empresa pequena, a empresa média, até o nosso município precisa de um planejamento estratégico, o Estado precisa, a União precisa. Então, tudo que é planejado dá muito certo. Então, fazer esse planejamento com uma boa assessoria é essencial. Excepcional. A dica final seria: números são seus amigos. Mesmo que eles pareçam ruins num primeiro momento, não evite olhar para o que realmente está acontecendo. Não joga para baixo do tapete, né? Não deixa para depois. Não deixa para depois. Os números sempre são seus amigos, né? Então trate eles bem, cuide deles, analise eles.
seja amigo deles também. Isso acho que desde as informações básicas, né? Fluxo de caixa, lucratividade, crescimento. É uma barreira que a gente precisa ultrapassar, né? Porque, de novo, voltamos à questão da cultura. E a gente tem a cultura também no Brasil de que lucro não é uma coisa bacana, é falar de dinheiro, não falar do meu ganho, seja mensal, anual, é uma coisa bonita, né? E muitas vezes virtuosa, é taxado, mas a gente precisa desse número. Isso é nossa saúde financeira, mental, né, de paz e de tranquilidade também, né, para a gente que está liderando, para a equipe que trabalha conosco, quem está dividindo o sonho com a gente, a própria família também, né? Exato. Para finalizar, então, não uma dica, mas para quem ainda ficou com dúvida a respeito desses temas que são importantes para as empresas, entre em contato conosco. A D Machado Advocacia Empresarial está de portas abertas para esclarecer qualquer assunto que você precisa nessa área. E nós temos certeza que se você seguir o mínimo possível disso que nós falamos aqui, é sucesso garantido para a empresa. Então, a D Machado, aí, que é assessoria jurídica da CDL, sempre de portas abertas também, a nossa entidade, para te ajudar, né, em qualquer uma dessas dificuldades. E louvável a iniciativa de vocês de estar apresentando isso para o nosso público, colocando isso como uma oportunidade, até traduzindo e viabilizando isso para o pequeno e médio empresário. Muito obrigada mais uma vez aí pela disponibilidade, participação de vocês e de conteúdo riquíssimo distribuído, partilhado aqui, e que fique aí, né, a tua fonte de consulta, que seja inspiração e que te ajude a pensar o teu negócio também. E te desejo vida longa também. Um beijo no coração. Olá, oficineira, oficineiro. E eu estou aqui com o apoio da CDL de Campo Bom, onde o meu convidado, o Dr. Matheus, tem um questionamento. Dr. Matheus, cá entre nós, quando que uma oficina tem que pagar a insalubridade de 40% para um funcionário? Então, 40% é o grau máximo da insalubridade. Então, você tem uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho que vai descrever quando que, mesmo que a pessoa está usando luva, máscara, óculos, protetor auricular, jaleco, ainda assim ela está exposta a altos graus de agentes de contaminação, que normalmente são esses agentes do thinner, do tipos de óleos mais tóxicos, alguma coisa que a pessoa fica inalando, às vezes um nível de ruído que o protetor não ilide completamente ou quase nada, além dos casos que entraria até na periculosidade, que são mais raros em oficinas, mas talvez em algumas outras atividades acabam acontecendo, que é quando você fica num ambiente que tem mais de 200 litros de agentes inflamáveis ou agentes que podem te causar algum tipo de choque elétrico. Então, são cuidados que os oficineiros e oficineiras precisam tomar. Então, se essa informação fez sentido para você, continue aqui, porque aqui a gente tem muito mais dicas.